Eu sou Rosimar Patrícia, contadora de histórias. E eu me tornei contadora de histórias através da minha avó, que foi a mais linda contadora de histórias que eu já conheci. Eu ainda bem pequenininha, ela me colocava no colo e contava lindas histórias. E eu me via dentro delas. Eu ia no casamento da Dona Baratinha, eu conheci o tatu que comia terra. Eu vivia dentro das histórias dela. Enquanto a minha avó dizia, corre, tem história, eu corria, sentava ali e eu vi. Depois eu comecei a contar para minhas bonecas, para as minhas amiguinhas. E aí eu me tornei mãe e eu contei muitas histórias para os meus filhos, muitas histórias para o Vinícius, para a Isabelle e para o Eli. E hoje eu conto muitas histórias para minha neta Sofia e para o meu neto Vinícius. E eu me descobri contadora de histórias quando o contador de histórias que mora dentro de mim aflorou. Eu acredito que todos nós somos contadores de histórias, sim. E para se contar história é um abrilhantamento, porque as histórias, elas encantam, elas brincam, elas correm com a gente, elas acalmam, elas curam e elas nos tornam muito melhores. Elas nos tornam fadas, princesas, reis, dragões, faraós, pirâmides, animais, postes, velas, lâmpadas, túneis. Nós nos tornamos histórias, porque nós somos feitos de histórias. E a nossa ancestralidade nos mostra isso. As rodas de histórias, junto com a fogueira, as conversas e as brincadeiras cantadas, as canções, as cirandas, tudo isso é história. Nós somos feitos de histórias. E através da minha avó, que foi uma linda contadora de 7 netos, eu segui meu caminho e contava histórias dentro da sala de aula, e de lá eu me vi contando histórias em cada sala, numa rotatividade dentro da escola. Aí então eu resolvi que eu ia seguir a minha jornada contando histórias. E hoje eu conto história nas escolas, nas bibliotecas, nos eventos. Eles me chamam em muitos lugares. E eu também tenho um projeto Canoinha, que as histórias vão onde ninguém vai. É lindo demais levar as histórias lá longe. As histórias, para ser contada, elas precisam estar abrigadas dentro do nosso ser. Nós precisamos ler, compreender e aprender com as histórias. E depois delas digeridas, nós podemos contar a cada pessoa um pouquinho de cada história. E também estudar um pouco o conto, o que nós vamos levar para as crianças, ou para os jovens, ou para os idosos, ou para o nosso rol de amizade. Porque as histórias, elas têm que caminhar, porque as histórias ficam ali guardadinha dentro de todos nós. E num perigo, num desespero, num pânico, sei lá, num momento de medo, num momento de espera, num momento de desafio, elas estão lá para sustentar o nosso alicerce. E a gente busca lá dentro da nossa imaginação, da nossa certeza, da nossa história, e podemos, junto com elas, ser vitoriosos e passar por muitas e muitas etapas. As histórias são muito importantes para todos nós. Para contar histórias, é muito importante que nós façamos o momento da história, o ambiente da história, porque a história, ela tem chão, ela tem céu, ela tem luz, ela tem cheiro, ela tem gosto. A história tem espera.
Então, o hábito de se contar história, as crianças ficam esperando. Então, se você já chega com o chapéu da história, ou com o avental da história, com a colcha da história, com as flores da história, preparar sempre, sempre o ambiente da história, onde a gente se senta, nos dá as mãos, ou faz a ciranda, ou uma brincadeira de parlenda, ou o que é, ou um aquecimento com as mãos, aquecer agora, para conhecer a história, esquenta, 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 e coloca nos olhos, onde nós vamos enxergar as histórias, esquenta, 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 coloca na boca, onde nós vamos ter que falar nas histórias. Esquenta, 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 esquenta. E coloca no ouvido, onde nós vamos ouvir a história. E todo o nosso ser transmite história. E todo o nosso olhar é entregue à história. Cada olhinho que você compartilha dentro da sua história, ela te leva e te traz. Através da oralidade, da narração, da narrativa, de cada conto que nós podemos encontrar, pesquisar e transmitir a história. Levar até a criança a candura do conto, do mito, da lenda. É muito bom, porque através das histórias a criança desenvolve o seu senso crítico, o seu desafio, o seu despertar para o outro, para a vida, dentro da sua própria história. E brincar com as histórias. Deixar que a criança também escolha. Olha, eu tenho um repertório, eu tenho o Chapeuzinho Vermelho, eu tenho a menina que fugia do lobo, eu tenho o lobo encantado, o mago que se perdeu na floresta. E hoje, o que nós vamos contar? É bonito também a gente conhecer o nosso público, conhecer as nossas crianças e conhecer principalmente a história. Nunca contar uma história que você não conhece. Pegar um livro e ler para uma criança pela primeira vez. Essa mediação é muito difícil, porque pelo caminho, pelo percurso do livro, ele pode ter conteúdo que não te agrada e não agrada ao nosso público. Contar histórias é um lindo desafio, mas é uma grande responsabilidade. A energia, todo o conteúdo, todo o texto e toda a leveza e todo o amor que cada história passa para cada um de nós. Uma boa história contada, os três porquinhos, não precisa ter idade. Uma boa história pode ser contada para qualquer idade. O riso, o encontro, o susto, o medo, tudo isso faz parte do nosso despertar, do nosso caminhar no dia a dia. Por isso que eu digo que o nosso contador de história, quando ele aflora, quando ele conversa com a gente, é através do nosso contador de história que nós podemos passar com muita leveza e com muita certeza as histórias. Às vezes, nós podemos levar as histórias através dos livros, através dos tecidos, através dos fantoches, através de bandô ou através somente da oralidade, da narração da história. Você leva o seu, com o seu ímpeto, com a sua bravura de contador. É de olhar nos olhos e deixar que você imagine a história todinha dentro de você. Quando você vai falar da floresta, você possa ver as árvores frondosas. Lá no alto, a cachoeira jogando a água, espirrando nas pedras e caindo no meio do arvoredo. Aquele caminho fininho, aquela estrada cheia de pedras, de flores, e no meio do caminho, encontrando o tesouro. O tesouro está lá, fechadinho, e você vai pé devagarinho, abrindo a arca do tesouro e buscando o que tem lá dentro.
Ah, o meu tesouro é cheio de livros. O meu tesouro tem um pergaminho, meu tesouro tem uma lanterna, meu tesouro tem um menino. E o seu tesouro nessa história? O que você pode encontrar dentro do seu tesouro? E buscar que cada criança, que cada adulto ou que cada idoso busque dentro de si o seu próprio tesouro. O contar é isso, é a partilha, são as palavras saindo de dentro do coração, formando imagens, imagens no outro. É lindo demais você poder contar, encantar e deixar a história na mão do outro. E contar histórias é assim, essa leveza, esse encanto, essa prontidão de levar a mensagem, de levar todo aquele encontro do contador com o ouvinte. É você contar, esperar ouvir e depois você parar a sua história, esperar que o ouvinte te conte agora. Porque a história tem esse momento, essa partilha, esse encontro, que é a história com os olhos, com a emoção e com o outro. E a partir daí, então, se faz um conjunto lindo, que é o conjunto de emoções. São as nossas emoções que ficam guardadinhas dentro das histórias. É muito importante que cada um de nós levamos a história com muito amor. Contar a história que nós gostamos de ouvir, que nós gostamos de partilhar. Esse encontro da história é maravilhoso, é muito bom encontrar com as histórias, porque novamente eu vou dizer, nós somos feitos de histórias. Eu preparei aqui para vocês para mostrar um pouquinho, né, de como eu conto histórias. Essa cortina aqui de fitas eu acho muito linda porque eu coloco o colorido das histórias, eu coloco a entrelinha das histórias e nela também tem as rendas que são o nosso encontro. Cada buraquinho desse tem um pouquinho de história. Tem esse bordar, esse tecer do dia a dia com as histórias. E quando eu coloco as fitas, as flores, todo o colorido que eu levo para junto das histórias. Também queria mostrar para vocês assim que os tecidos, eles são maravilhosos para as histórias. Aqui pode virar uma rosa, pode virar uma rainha, pode virar um encontro. Aqui pode ser um rei, pode ser um príncipe, pode ser um casal. E as histórias vão se celebrando junto com os bonecos. Ah, que no meio da história aparece e se contam por si só. Há os contos que podemos levar junto. Ai, a Branca de Neve. Ah, a gente pode levar junto com ela os Sete Anões. E a bruxa? Sim, podemos levar também junto a bruxa, aqui, junto com os bonecos. E assim nós vamos levando as histórias com todos os animais, com os bonecos, e assim, com livros que faz a mediação também de leitura. Os livros de brincar, os bem pequenininhos, que as histórias têm que ser um pouquinho menor. Também nós podemos fazer vários tipos de brincadeiras. Essa daqui é a Clotilde. E o inventar das histórias. Os pequenininhos adoram os fantoches, as brincadeiras, as cirandas e todo o colorido da história. Eu trouxe também para vocês conhecerem aqui
um pouquinho do meu bololô, sabe? Esse meu bololô aqui, ele pode se transformar em muitas coisas. Ah, ele pode chamar história. Era uma vez, era uma vez, era uma vez, vou contar pra vocês. Era uma vez, era uma vez, era uma vez, vou contar pra você. Era uma vez uma linda princesa que vivia guardado dentro de um quarto lá na escuridão do castelo. Então os tecidos podem se transformar no meio da contação. E outra coisa também que é maravilhoso, que a gente pode brincar muito, 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 são os instrumentos. Trazer junto das histórias os instrumentos musicais, onde as crianças se encontram nas canções da história, na leveza. Às vezes a história está longe e tem uma cantoria no meio da história. É bonito de se ouvir, as crianças gostam bastante. Então, misturar o tecido com o boneco, com a alegria, com a cantoria, com a euforia, com o silêncio, vou falar baixinho, em cada entonação da história. Isso é muito importante, você levar ao seu grado a história. Tem gente que gosta de só narrar, tem gente que gosta de brincar com os fantoches, gosta de brincar com os tecidos. Cada contador escolhe a sua própria técnica, o seu próprio jeito de contar as histórias. Eu gosto muito dos instrumentos no começo da história, anunciando que a história vai chegar. Eu gosto também muito, muito. Às vezes a turminha está um pouquinho agitada. Depois deixando na mãozinha deles, eles também fazem a sua canção na história. Eu gosto quando às vezes no meio da história tem uma canção. Sabe, ela na gaiola fez um buraquinho. Voou, 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 voou. A menina que gostava tanto do bichinho. Chorou, 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 chorou. Sabia fugir pro terreiro. E lá no meio da mata, quando a bicharada encontrou um pertinho do riacho, o encanto se fazia nesse encontro. O índiozinho corria sozinho no meio do riacho. Tinha perdido aonde o pai e a mãe estavam, caçando e pescando. Ah, o índiozinho agora estava sozinho. Mas lá no alto do céu, bem forte, o sol se fez presente. E é nessas nuances, nesse encontro da história com o instrumento, eu também gosto muito de brincar. Por isso que eu estou dando essa dica para vocês de colocarem sempre os personagens, os instrumentos, os tecidos, os fantoches, todos feitos com muito carinho. E esse conjunto todo, com a história, que nós podemos contar
Sempre. Eu sempre digo para as crianças da onde vem a história. Ah, essa história está dentro desse livro. E quem escreveu? Sempre conto quem escreveu o livro, a editora. E se é um conto da tradição oral, um conto do nosso folclore, do nosso Brasil e dos outros países desse mundão afora, eu sempre conto para eles que a história ela vem navegando, navegando, vem voando, vem pelo barco, vem no carro, vem sendo ouvida aqui e acolá. Quem escuta uma história pode logo, logo contar. E as histórias precisam passear. Elas vieram de longe, lá da África, do Japão, da China, sim, da Venezuela, vieram também da Bahia, de Paraná, lá de Goiás, lá de Brasília. E a história aqui também, da onde nós moramos, da cidade de Osasco. Eu vivo contando essas histórias e mostrando para eles que as histórias passeiam nesse mundão afora. E nesse nosso encontro, eu vou deixar foto, filmagem de alguns tipos de histórias que eu conto nesse mundão afora. São histórias para as crianças, para os adolescentes, para as pessoas de 0 a 132 anos. E a gente sempre abre exceção para quem chegar. Aí eu trouxe para vocês conhecerem os objetos, as bonecas, os adornos, os adereços, os fantoches que nós podemos colocar nas histórias para brilhantar a contação. Que as crianças, os pequenininhos, gostam muito dos bonecos, muito das brincadeiras junto com a contação de histórias. E essas bonecas, elas vão virando e vão se transformando em outros personagens. Nem a Chapeuzinho Vermelho tem o lobo, tem a vovozinha, quando a gente manuseia a boneca. A Branca de Neve tem os 7 anões na saia e dentro tem a bruxa, a madrasta malvada. E na Emília, a gente tem a Emília do Sítio do Pica-Pau Amarelo e virando a bonequinha, nós temos a Cuca, que é um personagem da nossa floresta, da nossa mata. Aí tá o lobo mau quando engole a vovozinha e coloca a roupinha dela e o chapeuzinho, a madrasta má, a Cuca, os fantoches e os outros personagens que nós podemos levar para as histórias, nas brincadeiras, nos encontros com as crianças, no meio da farra e da folia, da cantoria e das brincadeiras, as histórias abrilhantam cada momento do encontro de cada criança. Junto com os personagens, chegando a histórias, a imaginação, todo o conteúdo do texto poético, do texto narrado, através da oralidade, com todas as brincadeiras. É muito importante que as histórias possam acontecer junto com todos esses bonecos e essa fantasia maravilhosa. E as histórias, para os bem pequenininhos, tem que ser história mais curtinha, histórias ao pé do ouvido, histórias rapidinhas, cantadas, cirandadas, giradas, ou até brincadeiras com as mãos. Tum, 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 quem bate aí? Sou eu. Eu quem? Maria José, Maria José, Maria José. Tem várias histórias para a gente brincar contando e brincando com as crianças. A mamãe é meu amor, o papai também é. Gosto muito de brincar, mas um deles tem chulé. Essas historinhas de brincar, de sorrir, encantam as crianças. Os maiorzinhos já gostam muito do Saci, da Yara, dos contos. Ah, os adolescentes adoram terror, lobisomem, mula sem cabeça. É encantador. Você vê como as histórias, elas entram aqui, ali e acolá, e elas têm espaço para todos os lugares. E nós também juntos vamos fazer um fantoche, onde esse personagem, que nós vamos fazer um fantoche de mão, ele pode ter muitas características.
E com ele nós podemos contar muitas histórias. É uma brincadeira bem gostosa que nós podemos fazer juntos. O material é rapidinho, você pode fazer com o que você tem em casa. Eu vou fazer com feltro. Mas se você tiver um retalhinho de pano também pode fazer. Se você também quiser fazer com EVA, dá também para fazer. Com TNT também dá para fazer. Eu gosto muito do feltro. É um material que eu gosto muito de usar. Nem essa boneca que eu mostrei para vocês na história, essa boneca foi uma boneca que eu fiz, né? Que é a Branca de Neve. Ela é a Branca de Neve. Eu conto toda a história com ela aqui. Na hora que ela encontra a casinha dos 7 anões, aí nós podemos tirar os anões daqui e fazer com as crianças as brincadeiras de dedoches, os anõezinhos. Aí eu coloco os 7 anõezinhos aqui e a gente vai brincando com os anões. Eles vão apresentando cada um com seu nominho. E depois, na história, na hora que os anões foram trabalhar e que a bruxa malvada, a madrasta se transforma numa bruxa, e leva uma maçã envenenada da Branca de Neve. Essa boneca é uma boneca que ela vai virando personagens. Ela também está dentro das histórias. Também tem essa daqui que eu fiz também para mostrar para vocês. É uma boneca bem bonita. Eu gosto muito, muito dela. A gente conta muitas histórias junto do Monteiro Lobato. Essa daqui é a Emília. Emília, sempre acompanhada da Narizinho. E também tem muitas histórias que aparece uma outra personagem que às vezes não é tão boazinha, sabe? Essa daqui. Cuidado que a Cuca te pega daqui, te pega dali. A Cuca é boa de contar. Então vamos junto fazer uma aula, uma brincadeira. Vamos fazer um personagem para nossas histórias. Vamos lá? Agora eu quero muito mostrar para vocês um fantoche que nós podemos fazer junto. Ele é muito simples, muito simples. Eu geralmente faço com feltro, mas se vocês quiserem fazer com EVA, quiserem fazer com TNT, o feltro é um tecido bonito, não precisa ter um acabamento muito excelente e fica sempre muito bonito. Para começar, nós vamos precisar de um feltro de 30 centímetros de altura por 55 de largura. Aí esse retângulo aqui, nós vamos dobrar ele, nós vamos trabalhar com ele dobradinho. Aí, como que vai ser o molde? Eu vou passar para vocês como eu faço o molde. Eu faço assim, ó. Eu faço com uma caneca, mas vocês podem se aprimorar aí. Eu passo uma caneca, dá para vocês verem bem bonito. A gente vai colocar só meia lua aqui da caneca. E nós vamos marcar com a caneta de tecido 3 meias luas, assim. Aí nós vamos fazer a cabecinha e os bracinhos. Aí aqui, vão ficar assim, ó. O molde é assim. Ele fica assim, tá? Aí depois, nós vamos puxar aqui só onde vai ficar a mão. Então, geralmente eu dou uma marcadinha assim no meu pulso, né? O meu pulso é mais gordinho. Aí a gente faz um pouquinho mais larguinho. Quem tiver o braço bem fininho aqui pode ser menor, mas é gostoso ficar bem folgado, pra gente poder brincar bastante com o fantoche. E depois, cada pessoa escolhe o seu personagem. Vai ter gente que vai querer fazer gato, cachorro, galinha, periquito, papagaio, porquinho, vaquinha. Cada um escolhe o seu personagem. Depois que nós marcamos assim com a caneta, nós vamos prespontar, tá? Eu tô fazendo tudo na mão. Quem preferir colar com cola quente, costurar na máquina, fica à vontade. Mas às vezes nós queremos fazer e nós não temos esse material. Então nós vamos aqui linhavar. Eu vou linhavar para vocês verem um pouquinho assim do linhavo. É só para baixo e para cima. Para baixo e para cima. Antes de recortar, tá bom? Vocês vão fazer esse linhavo aqui, ó. Antes de recortar. Vai fazendo todo em volta daqui, aonde nós marcamos. Aqui, aonde está o risco. Nós vamos prespontar todinho ele. Depois do presponto todinho feito, nós vamos recortar. Aí sim vai ficar assim, ó.
todinho prespontado e recortado. Também eu fiz outras cores para vocês verem como fica. Aí cada um já vai imaginando como vai fazer o seu personagem. Ele é muito fácil de manusear. É só colocar assim na mão, tá? E assim a gente vai brincar com o personagem. Também podemos fazer sol, lua, chuva, árvore, todos assim na mão, tá? Eu fiz vários modelinhos para mostrar para vocês. Muitos modelinhos para que nós possamos fazer juntos uns bonequinhos muito encantadores. E o material vai ser assim, ó. Pode ser esses olhinhos aqui também, ó. Eu comprei esses olhinhos aqui para ficar mais bonito. Mas o que a gente faz também pode. Você pode também desenhar, pode montar um olhinho, um feltro mesmo, sabe? Pegar os pedacinhos de feltro e montar os olhos. Eu também fiz uns recortes aqui para a gente poder brincar com esses personagens aqui. Esse daqui tem um olhão. Então, eu vou brincando aqui com os fantoches, tá? E juntos nós vamos montar vários modelinhos que eu vou fazer aqui para vocês terem uma ideia. Aí vocês aí em casa usem a imaginação e fazem lindos bonecos. Bora trabalhar? Precisa de feltro, linha, agulha. Quem quiser olhinho, pode fazer de papel, pode fazer desses plástico aqui, ó, que eles mexem, né? Pode fazer assim na mão também os olhinhos. E também a gente pode fazer muitas coisas. Aqui, ó, pode fazer cabelinho. Eu vou fazer uns modelinhos aqui e já coloco aí para vocês verem, tá? E depois de linhavado e cortado, aí nós podemos fazer muitos personagens. Eu fiz esse daqui, que é o monstrinho maluco. A criança brinca, a criança encontra que você pode fazer a própria boquinha com as suas mãos, toda a expressão. Oi, tudo bem com você? Tudo bem? Eu sou um monstrinho medroso. Tem muitos personagens. Pode ser o gatinho. Miau, miau. Ah, tirei o pau no gato, mas o gato, porque os pequenininhos, eles gostam muito de histórias cantadas, porque eles sentem as histórias. Os maiores gostam do encontro das histórias. Então, esses personagens aqui, eles cabem muito bem nas histórias. Foi muito bom compartilhar essa oficina com vocês. Meninas e meninos, vamos fazer muitos fantoches. Quando uma criança escuta uma história e pede de novo, e mais uma vez, e mais uma vez, ela está aprendendo novo. Ela busca lá dentro o que ela já conhece e compara. E ela se apossa desse conhecimento. E assim, ela avança no saber. Por isso que as histórias são tão importantes, tão importantes. A história é construída no imaginário da criança. É vivenciando que ela aprende. Por isso, contem muitas histórias, ouçam muitas histórias, porque todos nós somos recheados de histórias. Gratidão por esse encontro e por essa linda partilha.
E eu deixo para vocês uma história de um imperador e de um garotinho Ping, o pote vazio de Demi. Oi, mais uma história eu vou contar. Era uma vez, era uma vez, vou contar pra você. O pote vazio dele. Era uma vez, há muitos e muitos anos atrás, um imperador. Era um imperador muito bondoso, amava os pássaros e a natureza, mas o que mais ele gostava era das flores. Os jardins da China eram imensos e floridos e muito cheirosos. Mas o imperador tinha imperado China por muitos e muitos e muitos anos, já estava velho, mas ele nunca tinha tido um filho para ser o novo imperador no seu lugar. Então ele resolveu que as flores determinassem quem seria o novo imperador. Então ele mandou chamar todas as crianças. E no dia marcado da primavera, ele conheceu cada criança. Muitas foram até lá. Cada criança que chegou lá no seu palácio, junto com os papais, com as mamães, cada criança queria saber o que o imperador tinha a dizer. Então o imperador, com seu manto cravado de pedras e com seu cajado já cansado, ele avisou para as crianças que seria um concurso. Sim, cada criança ia ganhar uma semente e que cultivasse ela por um ano. E na próxima primavera era para que cada criança trouxesse o seu vaso, a sua semente cuidada com muito carinho e muito amor. E todas as crianças seguraram na mão a sementinha que o imperador distribuiu. Lá na China tinha um garotinho chamado Ping. Ping fazia, desde bem pequeno, fazia lindos jardins. Ah, ele plantava flores, até árvores frutíferas. Todo mundo conhecia Ping, e Ping também foi lá no imperador e pegou a sua sementinha e trouxe para casa e cultivou o seu vasinho. O tempo foi passando e todas as crianças plantaram. Ping também plantou a sua semente num vasinho. E os dias foram passando e Ping aguava, levava no sol, cuidava da semente com carinho e com amor, mas nada nasceu. E quando Ping ia para a escola, nas janelas, ele via os vasos lindos que estavam na janela. E ele ficava pensando: por que somente o meu vasinho não nasce nada, sendo que eu sei cultivar tantas plantas com tanto carinho, tanto amor? Então Ping chamou seu pai e pediu para que ele comprasse um vasinho maior. Talvez sua planta quisesse um vaso maior para poder nascer. E o pai de Ping, muito prestativo, muito amoroso, comprou um vasinho maior. E Ping então pegou aquele pequenininho com a semente, transplantou e colocou mais terra. Levou no sol, na chuva, e deu muito carinho para o seu vasinho com sua semente, mas nada nasceu. Ping disse: pai, a minha semente não nasce nada. E eu vejo nas janelas, as crianças já têm vasos lindos, flores vermelhas, laranja, branca, preta, verde, muitas flores lindas. E o meu vasinho não deu nada, pai. Papai de Ping disse: filho, você está cuidando da sua semente direito? Ele disse: sim, papai, sim, eu fiz tudo com carinho, amor, levei no sol, na chuva e nos dias que estão muito secos, eu agoo. E os dias foram passando
E Ping cultivando a sua semente. E as outras crianças também. Chegou a primavera do outro ano. E o dia que o imperador marcou, estavam todas as crianças em fila, cada um com seu vasinho, com a sua semente. Cada criança levava lindas flores. O imperador então colocou o seu manto, pegou o seu cajado, abriu as portas do palácio e foi olhando criança por criança, vasinho por vasinho. E quando estava chegando em Ping, ele começou a chorar. Meu Deus, o que o imperador vai pensar? O meu vaso é o único sem nenhuma flor. O imperador então passou por todas as crianças e viu a lindeza de todos os vasos. Flores lindas, maravilhosas. E o vasinho de Ping sem nenhuma folhinha. Quando o imperador passou por ele, disse: Menino, qual o seu nome? Ele disse: Meu nome é Ping, seu imperador. Deixa eu explicar. Acontece que eu já plantei outras flores, eu amo a natureza, mas o senhor me deu uma semente, eu coloquei num vasinho pequenininho, não nasceu. Eu pedi pro meu pai, transplantei para um vaso maior, mas não nasceu uma folhinha sequer. Me desculpe, imperador, eu queria ser muito novo imperador, mas a minha semente não nasceu. O imperador olhou nos olhos do menino e seguiu vendo todos os vasinhos de todas as crianças. Quando ele voltou, ele ficou na frente de Ping e disse para o garotinho: Ping, você será um novo imperador. Eu, novo imperador? Como assim? Sim, todas as sementes que eu distribuí para cada criança, todas as sementes eram queimadas. E sementes queimadas não germinam, não dão flores. Eu não sei que flores são essas que cada criança trouxe, mas nenhuma semente ia germinar. E a sua não era diferente. Por isso, Ping, você será um novo imperador. Porque para governar um país, nós precisamos da verdade. E você trouxe no seu pote vazio a verdade. Você é o novo imperador. E assim, Ping, recebendo o manto, foi o novo imperador da China. E dizem que ele imperou por muitos e muitos anos. E os jardins do palácio era lindo e muito perfumado. Tinha todos os tipos de flores e de todas as cores. Ping governou por muitos e muitos anos. Fim. A história do imperador e do Ping do pote vazio entrou por uma porta e saiu pela outra. E quem souber e quiser, que conte outra. Tchau!